Entrevista. 9h mais 6, fazendo aquele rodízio tradicional com os representantes, nossos parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa como também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em Brasília. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Vitor Lippe, que participa com a gente nesta manhã. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, André, Douglas, também ao Everaldo. Deixar um abraço aqui para o nosso Alexandre Latuf, para toda a equipe, Fernando, essa equipe bacana aqui da Rádio Cruzeiro e aos nossos ouvintes. Olha, deputado, para iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, tratar desse assunto que ganhou repercussão, infelizmente, no final de semana, que é a nossa FLONA, né? A Floresta Nacional de Ipanema, que é uma de gestão federal, né? E acabamos de ouvir, antes mesmo do senhor entrar aqui no ar, o prefeito de Iperó, Léo Folim, fazendo um verdadeiro desabafo com relação a toda essa situação, porque as equipes do Corpo de Bombeiros das cidades vizinhas mobilizando-se para tentar conter as chamas. Segundo foi passado aqui, as informações dão conta de que 70% da Floresta Nacional de Ipanema já foi atingida pelo fogo, que é algo muito triste, de um cartão postal da cidade, da região, né? Da cidade de Iperó principalmente, enfim. E temos essa situação também, deputado, com relação ao apoio do governo federal, segundo o prefeito, dele, né? ou a falta dele, né? Porque o prefeito questionava, poxa, houve a necessidade da doação de botas para os brigadistas. Ele questionou muito isso, né? Poxa, a Marinha tem ali o centro de Aramar, por que nada foi feito? Então, como é que o senhor está vendo tudo isso, hein, deputado? Primeiro essa questão do incêndio e depois essa preocupação do prefeito de Iperó. André, deixa eu só emendar até, deputado, bom dia para o senhor, porque o próprio prefeito Léo Folim, ele durante o final de semana todo, e eu acompanhei nas redes sociais, ele conclamando realmente o governo federal, e ele dizia o seguinte: esse vídeo precisa chegar ao Ministério do Meio Ambiente, precisa chegar aos deputados federais, porque nós precisamos do apoio do Exército, ou alguém que venha nos apoiar com mais pessoas. O prefeito Léo Folim falou agora há pouco que a Aramar disponibilizou 16 homens, 16 pessoas para apagarem o incêndio. Quando saiu do contexto ali de Aramar, dentro de Aramar eram 100 homens. Então, a reclamação e esse desabafo, como disse o André Fazano, realmente a falta de apoio do governo federal em relação a esse atendimento. É de se estranhar, porque qualquer evento dessa magnitude, desse tamanho, o que se espera é cooperação. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, logicamente, que proporções absolutamente diferentes, mas quando você tem algo que é muito superior à capacidade de resposta local, você sempre tem cooperação. Até porque ninguém é proibido de cooperar, ao contrário, né? Você coopera por uma questão humanitária, de solidariedade, enfim, de colaboração, não é? Inclusive institucional. É de se estranhar isso, nós vamos procurar entender o que aconteceu, porque não é aceitável que instituições que estão ali ao lado da ocorrência de um desastre ambiental como esse, certo? De grandes proporções, não tenham tido a colaboração. Eu acho isso tão estranho que nós vamos checar tudo isso para ver se é verdade e vamos ter alguma manifestação, obviamente, se não houve colaboração, por que não houve, e lamentar profundamente uma postura como essa, que não é compreensível, não é aceitável, não consigo entender por que isso não teria acontecido. Lamento, então, queria deixar aqui minha solidariedade lá ao nosso prefeito Léo Folim. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para o nosso prefeito Léo, que seria importante, até por conta, infelizmente, do que aconteceu, que a gente pensasse que a região metropolitana, a nossa agência metropolitana, pudesse ter uma forma de se preparar para eventos desse tipo, né? Isso pode voltar a acontecer, como pode acontecer em outros locais, em parques, em florestas da nossa região. Também na própria APA de Tupararanga, que é uma área de proteção máxima ambiental e é onde, inclusive, tem as nascentes da água que a gente
toma aqui em Sorocaba, né? E que forma o Rio Sorocaba. Então, é preciso ter um plano de contingenciamento. O que é isso? É você previamente já ter uma articulação, uma organização, porque se acontecer, exemplo, vamos imaginar que uma cidade tenha 2, 3, 5 caminhões-pipa, mas se você pegar 20 cidades, você consegue 50, 100 caminhões. A resposta é totalmente diferente. Se você conseguir 30, 50 homens de cada cidade, você fica com um verdadeiro exército, uma estrutura que, obviamente, a resposta é totalmente diferente, inclusive de máquinas, porque muitas vezes você tem que fazer o acero, você tem que procurar já separar áreas, né, para que o fogo não ultrapasse aquele ponto. Então você tem que abrir como se fossem estradas, muitas vezes, em alguns locais. Isso você só consegue fazer com equipamento, não tem como. Então eu vou sugerir isso, que isso já aconteça, para que a gente não volte a ter ocorrências dessa magnitude sem uma resposta organizada, né? Foi muito mais uma resposta heróica do que algo que poderia já ser previamente definido como uma prioridade da região. Assim como outros, a gente tem em aeroportos, por exemplo, você tem treinamento para ocorrências, por exemplo, quando na queda de um avião grande. Ninguém fica imaginando isso, mas se acontecer, o que você tem hospital suficiente? Quais são as referências? Quer dizer, você precisa previamente ter uma organização nesse sentido. Aqui em Sorocaba a gente teve, quando eu fui prefeito aqui, Douglas, nós tivemos o primeiro programa do Estado de prevenção de queimadas, né, na cidade. Então nós tínhamos 2 pontos de observação aqui na prefeitura. Então tem lá o 6º andar, tem uma área embaixo, no 5º andar, tem uma área externa. Então ali ficava um observador com um georreferenciamento, com um mapa da cidade, e nós tínhamos uma outra equipe que ficava perto do aeroporto, tem um prédio lá, nós conseguimos uma seção do último andar e nós ficávamos observando a cidade. Onde tinha fumaça, nós já tínhamos 3 equipes, as 3 equipes, a que estivesse mais próxima, ia até o local e já apagava, porque principalmente aos finais de semana, tem sido muito frequentes dezenas de pontos de queimadas aqui na cidade. Infelizmente, isso parece que foi um acidente que aconteceu com um veículo, pelo menos é o que está sendo noticiado até agora, apontou, né? Mas a maioria das queimadas são, vamos dizer, feitas por pessoas que querem fazer a limpeza do terreno e perdem o controle. Às vezes por causa do vento, não tem material para apagar. A conclusão, ele vai lá para limpar o terreno e acaba provocando um problema muito grande. Então, com isso, a gente tinha um controle superior a 90% dos focos da cidade, e quando havia uma queimada maior, nós acionávamos os bombeiros, porque senão o bombeiro fica sobrecarregado, ele não consegue atender dezenas de ocorrências no final de semana. Então, funcionava muito bem. É também um chamamento aí para que a gente possa voltar a utilizar esse tipo de estrutura para preservar o meio ambiente. Imagine vocês quanto tempo demora, às vezes, para a formação daquela área verde ali, você destrói na hora, em minutos, né? Em horas você destrói aquilo que demora anos para se recuperar. Exatamente. Sem dizer os problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, os idosos, as crianças, as pessoas que têm asma, que têm problemas alérgicos. Então, tudo isso sobrecarrega as unidades de urgência e emergência. Então, é preciso levar mais a sério a questão do controle de queimadas, que tem sido um problema não apenas ambiental, mas um problema de saúde pública. Então, volto a dizer, nós tivemos uma experiência aqui muito boa, que foi pioneira no estado de São Paulo, com um resultado muito bom, gastando muito pouco, mas com muito planejamento. Funcionava com muita eficiência, a gente tinha controle, tinha indicador, tinha tempo de resposta, funcionou muito bem. Quem sabe a gente retomar experiências exitosas como essa que nós já tivemos no passado, André, aqui em Sorocaba. Só fazer o registro, André, rapidamente. Chuva, né? Vimos agora uma pancada forte de chuva, então você, motorista, tem que estar atento. E lá em Iperó deve estar sendo comemorada e muito essa chuva por conta aí desse auxílio para apagar o incêndio
lá na nossa flora. Com certeza, a gente torce que essa chuva chegue o mais rápido possível e de forma muito intensa na Floresta Nacional de Ipanema. Deputado, deixa eu mudar o assunto e trazer para um tema da saúde que o senhor conhece pouco, né, deputado? Como médico. Isso é que me trouxe para a vida pública. Exatamente. Né? A saúde pública, o SUS. O padre Flávio esteve aqui na sexta-feira e ele comentou que tem um projeto ao lado do senhor pensando na questão de prevenção à saúde. E não deu muitos detalhes. Será que o senhor tem algum detalhe a mais para passar para a gente, deputado? Como é que vai ser essa parceria com a Santa Casa de Sorocaba nesse projeto de prevenção à saúde, deputado? Bem, o Padre Flávio tem sido um grande parceiro da cidade. Quem conheceu a Santa Casa e vai agora ver o que a gente está falando aqui, né? De uma Santa Casa está melhorando muito a qualidade, a tecnologia, a estrutura, enfim, em todos os sentidos. E eu tenho sido o melhor parceiro que eu posso da Santa Casa, como dos outros hospitais, como o Conjunto Hospitalar, como o Hospital do Câncer Infantil. Eu sou o deputado que mais ajuda os hospitais da região. Nós ajudamos 20 hospitais de uma forma planejada, estratégica, para a gente melhorar a estrutura, melhorar equipamento, ampliar a capacidade cirúrgica, fazer mutirão cirúrgico. E as coisas estão caminhando bem. E lá na Santa Casa, nós conseguimos esse ano, está sendo instalado, nós conseguimos 13 milhões de reais junto ao nosso ministro Geraldo Alckmin para criar um moderno centro de diagnóstico lá na Santa Casa. Então, está sendo implantado, e ainda não foi inaugurado, mas vai ter uma ressonância magnética, que é um equipamento de ponta. Está sendo comprado um novo tomógrafo lá também, de última geração, 3 equipamentos, 3 mamógrafos digitais, raio-x digitais. Então, enfim, a Santa Casa está absolutamente bem estruturada, vai estar com a inauguração da ressonância, vai ser um grande centro diagnóstico do interior do estado. Aproveitando esses investimentos e que o padre também já montou um moderno e eficiente centro de tratamento do câncer, que é o Hospital Divina Misericórdia, né? Tratamento do câncer, que todo mundo que vai lá elogia. Então nós temos 2 coisas boas. E nós estamos criando aí numa parceria com o Padre Flávio, nós estamos repassando aí 4,5 milhões de reais para que a gente, naquele prédio que funciona atrás da Santa Casa, tenha um centro de diagnóstico rápido do câncer. É como se fosse um poupa-tempo do câncer, vamos dizer, do diagnóstico do câncer. Porque hoje, o que acontece? A pessoa está com uma suspeita de câncer, está com sangramento, uma hemorragia, um emagrecimento, um gânglio grande, enfim, algo que ou teve uma imagem na mamografia, a mulher está lá com uma imagem na mama, com suspeita, ou fez um ultrassom, ou fez uma tomografia e tem uma imagem ali suspeita de câncer. Hoje, é demorado isso. Mesmo se você fizer parte aí de um plano de saúde, você passa para um profissional que encaminha para o outro, que faz o exame em outro lugar, que aguarda o resultado, você reagenda para mostrar o resultado. Essas coisas todas acabam demorando meses. Se for na rede pública, então aí 6 meses, às vezes até mais do que isso. O que a gente quer? A pessoa tendo essa suspeita inicial, ela vai buscar esse serviço que já tem uma equipe de oncologistas lá de plantão, ou seja, permanentemente, e já faz todos os exames lá mesmo nesse moderno centro diagnóstico, inclusive com histopatologia, com biópsia, etc, etc. E a gente espera em pouquíssimo tempo ter esse resultado. Ou seja, nós vamos fazer um diagnóstico muito mais rápido para fazer o tratamento muito mais rápido. Então é um ganho muito grande. E para ajudar tudo isso, nós ainda conseguimos com o nosso governador Tarcísio, que por sinal tem ouvido muito o que a gente fala. Eu gosto muito do governador Tarcísio, ele está atento a ouvir para ver o que ele pode fazer. Eu tenho conversado bastante com o governador sobre melhorar a estrutura de saúde da nossa região e ele vai trazer também, a nosso pedido, nós passamos os dados, um PET scan, que é um equipamento para fazer mapeamento de câncer. Então você vê, nós estamos juntando uma série de coisas para, de uma forma organizada, a gente criar novas estruturas, fazer o diagnóstico mais rápido, iniciar mais rapidamente o tratamento. Então, e isso deve ser um trabalho pioneiro aqui no Brasil. Nós tivemos um em Piracicaba há uns anos atrás, que acabou fechando, mas a ideia ficou e a gente trouxe essa ideia para Sorocaba e junto com a equipe do Padre Flávio, nós ficamos aí mais de um ano planejando isso, a gente espera
começar as obras para instalação desse novo equipamento que certamente vai salvar muitas vidas e vai, vamos dizer, melhorar o prognóstico que a gente chama, quer dizer, fazendo um tratamento mais rápido você acaba tendo um resultado melhor, vamos dizer, a pessoa sofre menos, Sim. o tratamento fica com custo menor, é um ganha-ganha, né? Então, quanto mais rápido a gente tratar o câncer, melhor em todos os sentidos. Deputado, E deixar meu abraço para o Padre Flávio, Claro. que é um grande, mega Sempre nos parceiro acompanha aqui. também. Eu gosto muito, é inteligentíssimo, um cara idealista, corajoso, pensa lá na frente. Olha, isso faz diferença na cidade. deputado, são vários os temas para a gente conversar, mas o tempo urge, o tempo é Vamos rápido, lá. então vou mudar um pouquinho de assunto, vou virar um pouquinho a chavinha, falar um pouquinho dessa questão da política. O senhor foi o único deputado da nossa região a votar contra a PEC da blindagem. Queria saber a sua percepção em relação a isso, motivo pelo qual o senhor votou contra a PEC da blindagem. Essa votação que aconteceu na última terça-feira, na semana passada, mas obviamente a gente não pode deixar passar, o senhor está aqui para conversar com o ouvinte em relação a isso também. Douglas, foi uma votação meio rápida, né? A gente não estava esperando isso, a gente viu que em 1 dia, 2 dias, essa coisa pegou corpo e foi colocada em regime de urgência e foi votado. Quando eu li aquilo, eu não entendi, eu falei, isso aqui não faz sentido. Bom, enfim, houve uma articulação muito grande para aprovar e eu lamento profundamente, porque como está sendo chamado, né, não é PEC da blindagem, né, é PEC da bandidagem, porque de uma certa forma ela dá uma oportunidade de ampliar a impunidade. Uma coisa é você combater uma injustiça contra um ou outro deputado, que pode acontecer, como eu já sofri. Agora, outra coisa é você só poder investigar e julgar ou prender um deputado ou um senador com autorização do Congresso em votação. Em votação, como é que se diz? Sem que as pessoas saibam quem está votando. Calada da noite, como gostam de Não, dizer, né? votação secreta, né? Votação secreta, quer dizer, como é inacreditável. Então, quer dizer, o cara comete um crime, aí os deputados que vão decidir politicamente, e ainda sem que ninguém saiba quem está votando o quê. Desculpe, isso já aconteceu no passado e deu muito errado. Há 20 anos atrás, isso existia, até 2001, de 88, teve centenas de crimes e praticamente nenhum foi autorizado a investigação. Portanto, isso, desculpe, isso é imoral, isso é lamentável, isso é constrangedor para quem está representando a população. Quem representa a população tem que dar exemplo. Exemplo em todos os sentidos, bons exemplos, né? E pior ainda, isso aí foi extensivo aos presidentes de partido, que nem eleitos foram. Quer dizer, você está abrindo uma prerrogativa de um foro especial para presidente do partido. Até brincaram que o PCC vai disputar a presidência do partido agora, para não ser investigado. Isso é absolutamente inacreditável. Bom, o que eu espero da população, que eu acho que a gente está aqui sempre para lamentar, mas também o que pode ser feito? O que pode ser feito é agora, vai para o Senado. É a população se manifestar. E foram às ruas esse final de semana e espero que continuem se manifestando. Foram mais também a da blindagem, a PEC da blindagem e também o projeto da anistia. Teve da né? anistia também, mas eu acho que a blindagem é a grande questão, porque eu acho que isso deixou todo mundo revoltado. Porque é só você explicar isso para alguém, a pessoa fala, não é possível um negócio desse. Portanto, eu espero agora que os senadores possam derrubar essa matéria, certo? E agora depende da população. Eu acho que a população não se manifestou porque foi muito rápida essa votação. Então não deu tempo para a população se mobilizar, mas agora dá tempo. Então ninguém pode falar, não, você está sabendo, entre em contato com os senadores, coloque nas redes sociais, pressionando os senadores para não aprovar uma matéria como essa, porque eu não tenho dúvida. Isso não vai ajudar em nada o Brasil, pelo contrário, não precisamos nem contar o final dessa história se prevalecer esse tipo de privilégio. Agora, deputado, ainda falando sobre Brasília, sobre o nosso Congresso Nacional, na sexta-feira houve uma cobrança muito forte, principalmente no Senado mesmo, como o senhor disse, falou dos senadores, em relação à indicação para a instalação da CPI do crime organizado.
Queria saber também a sua percepção em relação a isso, porque o senador Sérgio Moro disse que, nós trouxemos inclusive a fala do senador Sérgio Moro, nós precisamos ver também e estudar a questão das fintechs, porque os bancos digitais têm sido aí grandes sistemas para lavagem de dinheiro. Perfeito. Queria saber da sua percepção em relação a isso, essa possível criação da CPI. Sou totalmente favorável. Por sinal, nós fizemos um evento recentemente, nós não, foi feito um evento em São Paulo para ouvir representantes da sociedade sobre o Brasil 2025. O que a população espera, as instituições, os representantes, os setores econômicos. Isso foi feito em vários pontos do Brasil. Eu fui convidado lá em São Paulo, na Fiesp, para falar em nome dos deputados. E eu disse que eu via cenários favoráveis, mas tinha um cenário que me preocupava muito daqui 25 anos, que é o crime organizado. Porque o crime organizado está crescendo muito mais do que a capacidade da sociedade se proteger, ou da polícia, enfim, da justiça. Então, eles estão em todos os setores já. Setores econômicos, estão em setor farmacêutico, setor de postos de combustíveis, estão em setores de turismo aqui do Brasil, imobiliárias, estão fazendo investimentos, fintechs, quer dizer, no setor econômico. Onde que nós vamos parar? Inclusive tem locais que eles estão ganhando licitação, com tudo regular, direitinho, para quê? Sabe para quê? Para pegar aquelas funções ali, enfim, dos trabalhadores e garantir para as pessoas que estão no PCC, para os familiares. Então, eles querem dar segurança social para quem participa do PCC. Então, aí eles garantem lá emprego nesses locais. Olha só o nível de organização que nós estamos enfrentando. Sem dizer que a denúncia que o PCC está infiltrado em prefeituras, em financiamento de prefeitos, em financiamento de deputados, vereadores. Onde nós vamos parar? Então, eu sou a favor, e eu tenho falado isso, não adianta eu sozinho. Quando você faz sozinho, não adianta. Eu fui o único deputado desse país que apresentou um projeto de lei contra a questão dos jogos aí, eletrônicos, contra as bets no Brasil. Fui o único. Está lá. Não foi nem distribuído ainda. Eu tive coragem de fazer isso. Mas está sozinho. Eu também tenho conversado, inclusive com o senador Sérgio Moro, com a Rosângela Moro e outros que se preocupam com a segurança no Brasil, sobre a gente fazer uma lei de exceção no Brasil, Douglas, para enfrentar o crime organizado. Com a lei que está aqui, esqueça. Tanto é que não estamos conseguindo. Então, a ideia é a gente avançar e criar novas... Eu, como sugestão, tá? Não sei dizer o que acho, se vai conseguir, não sei. A gente poderia, por exemplo, criar novos mecanismos totalmente diferentes. Por exemplo, fazer o bloqueio prévio de bens. Isso não existe. Você vai falar, mas isso é absurdo. Como é que você vai fazer uma coisa antes de ter julgamento? Eu falei bloqueio. Eu não falei você tirar os bens. Bloqueia. Você tem movimentação financeira suspeita de ser ligado ao crime, bloqueia os bens. Bloqueia, e aí cabe a ele provar que aquela origem é lícita, que é legal. Se não provar, fica bloqueado. Então é uma forma de você segurar, travar tudo. A questão do juiz sem rosto. Já existem alguns países cujo julgador, o juiz julgador, ninguém sabe quem é. É uma forma de proteger o juiz. Certo? Porque hoje é meio temerário você, muitas vezes, julgar alguém, isso pode trazer uma insegurança para quem está se julgando. E outras medidas, inclusive de exceção, de presídio de segurança máxima, isolamento, e uma série de medidas que poderiam ser aprovadas. Eu espero que haja um consenso para a gente avançar nisso, porque, sinceramente, o problema está grave, está aí a Polícia Federal fazendo uma série de operações, mas com muitas dificuldades. Então, sou totalmente favorável à investigação, aí, à CPI do crime organizado, ou que se crie uma nova lei para combate ao crime organizado. Tudo que puder ser feito, eu acho que deve ser feito e o mais rápido possível. Deputado federal Vitor Lippe, para encerrar nossa entrevista, até porque temos tempo curtíssimo, né? 2 perguntas para o senhor responder. Primeiro, a questão do projeto da anistia, o seu posicionamento. E segundo, ano que vem, ano eleitoral, as pretensões políticas do deputado com relação ao partido, já que o PSDB tem passado por todo esse processo de fusão e tudo mais. Como fica essa questão também, viu, deputado? Tá.
Bom, vamos para a primeira anistia. Exato. Então, Fique à lá. vontade. Não, A ordem dos fatores não altera o produto. Todos vocês já sabem aqui que eu não estou nas polarizações. O pessoal, por sinal, aqui em Sorocaba é engraçado, porque o pessoal da extrema-direita fala que eu sou comunista. Eu nunca fui comunista, nunca fui esquerda na minha vida. Pelo contrário, participei inclusive do impeachment da Dilma, fui um grande articulador. Não existe. Mas o pessoal fala que o cara é extremista, ele pensa de um jeito. Por outro lado, o pessoal mais da extrema esquerda fala que eu sou golpista. Eu falo, como? Eu não apoio o golpe, nunca, pelo contrário. Bom, mas você vê como é difícil quando você está em extremos, né? Você tem o extremo, ele tem dificuldade de, vamos dizer, interpretar, acho que de uma forma mais isenta. E eu estou no centro democrático, eu estou olhando os dois extremos aqui. Eu acho que ambos podem ter coisas boas e ambos têm coisas que eu não concordo. E por isso que eu estou no centro democrático aqui, no equilíbrio entre esses dois extremos aí, que é a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então, aqui também eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu sou a favor da anistia para aquelas pessoas, dos manifestantes do dia 8 de janeiro. Não é para mim, eu lamento, aquilo foi triste para a democracia. Aquilo agrediu a todos nós, né? Aquela depredação, uma série de coisas, etc. Mas eu não posso interpretar que aquilo é um risco para a democracia. Aquilo é uma manifestação infeliz, foi depredação, foi muito triste aquilo, foi uma imagem negativa para a democracia do Brasil. Mas achar que aquilo trouxe risco para a democracia, que aquilo vamos dizer, uma forma violenta de, vamos dizer, sabe, de risco democrático, eu não vejo assim. Então, essa punição de 12 anos, 10 anos, 14 anos, não faz sentido. Não faz sentido. Por sinal, eles já foram bem punidos. Foram 2 anos de muito estresse aí com advogado, com risco, da verdade. Muitos ficaram presos. Eu acho que pode dar anistia para esse povo. E que certamente eles viram que isso é ruim para a democracia, etc. Eu não vejo grandes dificuldades nisso, porque acho injusto essas penalidades extremamente altas. Por outro lado, está claro aí para quem faz uma análise isenta, para quem acompanha os fatos, de que efetivamente houve uma tentativa de golpe. Acontece que na lei, por sinal, uma lei aprovada pelo próprio governo anterior, tá? A lei diz que tentativa de golpe é a mesma penalidade de golpe. Por quê? Porque quando você tem golpe, você não tem mais aplicação da lei. Então, a tentativa tem que ser, vamos dizer assim, vamos dizer, interpretada como um risco muito grande. Diferente de você falar, eu vou matar alguém, não matei, então... lógico que é diferente se você assassinar. Mas tentativa de golpe, aí é risco democrático. É uma outra interpretação e está na legislação isso daí. Muito bem. Então, nesse caso, eu não concordo com a anistia. Pode até reduzir pena, não tem problema, mas anistia não. Então, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Para os manifestantes, para a população que estava ali, de 8 de janeiro, eu poderia apoiar. Agora nós estamos aguardando qual é eu apoiei a urgência da matéria e agora a gente espera construir um texto que seja equilibrado, que seja com bom senso, né? Volto a dizer, não posso concordar com a punição naquele nível da população. Mas também, obviamente, não vou concordar com que não haja nenhuma punição para aqueles que, de uma forma planejada, trouxeram um risco democrático ao Brasil. É isso. A minha manifestação é muito clara. Futuro político também, próximo partido. Agora, futuro político. Bem, eu tenho comentado que o meu partido do coração é o PSDB. Porque o PSDB, para mim, é o partido do Brasil que tem coerência entre discurso e prática, que não tem radicalização, que não tem populismo, que não tem, que tem a boa gestão pública, que sempre demonstrou responsabilidade. Vocês conhecem, vocês sabem, onde o PSDB passou, quer seja estados, quer seja quando o Fernando Henrique esteve na presidência da República, ou quando ele esteve nos municípios, fez bons governos. E eu aprendi muito com lideranças do PSDB, que para mim são inspiradores. Mas o PSDB passa por um momento bastante difícil.
muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos 18 deputados federais do PSDB aqui em São Paulo, caiu para 12, caiu para 6, caiu para 3, nós estamos com 2. Então eu sou praticamente um sobrevivente do partido. Eu peguei segundo lugar na votação do PSDB nas últimas eleições, mas infelizmente o momento do PSDB não é bom. E volto a dizer, não é porque no PSDB tem corrupção, tem má gestão, infelizmente a polarização e outras questões internas trouxeram um desgaste do partido e sim, a possibilidade de eu migrar para um outro partido é bastante grande. Estou conversando com alguns partidos. Não tem essa definição ainda, deputado? Não defini ainda, mas existem 2, 3 siglas onde a gente... eu tenho tido convites com mais insistência e entendo que isso poderia manter a viabilidade da minha continuidade na vida pública. Pode citar essas siglas, deputado? Prefere não? PSD é uma delas. PSD é uma delas. Vamos dizer que naquela brincadeira de quente e frio você está quente. Tá certo. Boa resposta. Vou dar um chute. PSD, MDB, e aí na terceira eu fico... Fala-se do Podemos, que está fazendo a junção, né? Ou União, quem sabe. União, também, republicanos. Então vamos por aí. Mas olha, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Quero mais uma vez agradecer ao nosso governador Tarcísio, que, volto a dizer, me surpreendeu, porque depois de algumas conversas, ele trouxe mais de 30 milhões aqui para equipamentos. No conjunto hospitalar, para vocês terem uma ideia dessas parcerias que nós estamos fazendo, André, e eu fiquei emocionado, sinceramente, quando o governador autorizou. Eu falei, nossa, isso aqui é de uma magnitude, né, muito grande. E eu falei, governador, se o senhor fizer esses investimentos, o senhor vai dar um impacto muito grande na região. Cirurgia cardíaca. Então, conseguimos um equipamento que vai chegar ainda, obviamente, para fazer cirurgia cardíaca na Santa Casa. Hoje não tem. Hoje demora 2 anos para você fazer um cateterismo aqui em Sorocaba. Então, nós vamos passar a fazer cirurgia cardíaca, exames de cateterismo, mas também cirurgias cardíacas na Santa Casa. Isso é um ganho extraordinário para Sorocaba e região. Segundo, nós vamos ter o PET scan, que hoje não tem aqui em Sorocaba. Hoje, uma pessoa que precisa tratar um câncer aqui em Sorocaba, que estiver no conjunto hospitalar, que não tem PET scan, vai demorar 3 a 6 meses para fazer o exame, porque ele tem que ir para São Paulo para fazer o exame. Então, você tem um PET scan que melhora muito a rapidez, a agilidade e o tratamento de quem está com câncer, porque você vai tratar já com os resultados, sabendo qual é a dose que você faz, etc. Então, já vai melhorar. Portanto, cirurgia cardíaca, tratamento do câncer, e o PET scan vai ajudar também a Santa Casa, que vai poder usar esse equipamento, e o Hospital do Câncer Infantil. Olha só. Bom, a outra coisa, urgência e emergência. O conjunto hospitalar é o maior e mais importante hospital e é a referência para politraumatizado. Vocês sempre fazem a cobertura de acidentes. Todos esses acidentados têm convênio, não tem convênio, vão para o conjunto hospitalar. Sempre quando o SAMU, bombeiro, resgate, enfim, o pessoal da ViaOeste, das rodovias, quem faz o resgate ou esse socorro leva para o conjunto hospitalar, que é a referência para politraumatizado. Só que o pronto-socorro está pequeno, aquele hospital tem mais de 60 anos. Então, nós vamos dobrar a capacidade do pronto-socorro. Isso vai ser muito importante para dar uma condição melhor para quem está atendendo o paciente grave. Para vocês terem uma ideia do que vai ser isso, nós vamos investir 20 milhões lá. Eu estou entrando com 10 milhões e o governador Tarcísio com 10. Com isso, nós vamos dobrar a área, nós vamos criar mais 30 leitos de retaguarda dentro do pronto-socorro e mais 10 leitos de UTI, além de ter um centro de diagnóstico dentro do pronto-socorro. Isso melhora muito a qualidade. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, sabe? Conseguimos também um equipamento de ressonância magnética para o conjunto que não tinha. Então, eu acho que esse ano foi um ano, como diz o Padre Pávio, abençoado. Com certeza. A gente conseguiu avançar bastante. Esse bom relacionamento com o governador Tarcísio, que volto a dizer aqui, é uma pessoa diferenciada, tem feito um trabalho muito bom, ouve, é uma pessoa inteligente, uma pessoa humilde, sabe? Ele não acha que sabe mais do que todo mundo. E essa coisa dele ouvir faz com que ele consiga atender às grandes necessidades da nossa gente. Então, obrigado, governador Tarcísio, obrigado a esses grandes parceiros aqui de Sorocaba. Outra alegria nossa, o nosso novo hospital regional, né, que é o
de Bijatene, que nós lutamos tanto para trazer aqui, foi avaliado entre os melhores do Brasil, 13º melhor hospital público do país. Então, tudo isso nos traz satisfação e vai ser ampliado agora a capacidade cirúrgica. Ele já estava fazendo 700 cirurgias mês e agora vai aumentar a capacidade cirúrgica. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos avançando. Está valendo a pena esse trabalho planejado, organizado, estratégico, de grandes parcerias para melhorar a estrutura hospitalar de Sorocaba e região. Deputado federal Vitor Lippe, passando a limpo todos os assuntos, falando de política, falando do seu trabalho também, prestando contas ao nosso ouvinte. Obrigado mais uma vez, deputado, por estar aqui com a gente, participar do Jornal da Cruzeiro, trazer informações importantes sobre Brasília, com o nosso representante também, um dos representantes na Câmara dos Deputados. Obrigado, viu, deputado? Imagine, e deixar meu abraço aqui também, além do Padre Flávio, com o pessoal do Seconce, lá do Conjunto Hospitalar, que está se esforçando muito para melhorar a qualidade do atendimento, a todos os profissionais de saúde que estão 24 horas aí salvando vidas, atendendo aos enfermos da nossa região e a vocês, né? Agradecer aqui a oportunidade da gente prestar contas aqui, da gente poder falar o que está acontecendo, qual é a nossa visão do país, a visão política. E aos nossos ouvintes que nos acompanharam também, meu abraço muito grande e graças a Deus que vem a chuva aí para melhorar a nossa condição climática, né? Obrigado. Obrigado, deputado Vitor Lippe, participando do Jornal da Cruzeiro desta segunda-feira. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro.